Com alegria, eu gostaria de convidar o pregador dessa noite, que vai estar trazendo a mensagem para os nossos corações. Isso é fruto de oração. Meu filho, pegue sua Bíblia, venha pregar aqui para nós essa noite. Aleluia. Você pode orar comigo? Por favor, ponha-se de pé. Senhor, neste altar, neste momento, eu apresento a vida do meu filho. Eu oro para que o teu Espírito o use essa noite, dando a ele inspiração e graça, que os nossos corações sejam incendiados pelo poder da tua palavra. Amém. A paz de Cristo, amados irmãos. Quero dizer para mim que é uma alegria muito grande estar aqui com a amada igreja nesta noite. Eu espero que seja a primeira de muitas vezes. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem na noite de hoje, eu daria um tema: superando processos, vivendo a honra. Nós vamos encontrar essa história lá no capítulo 37 de Gênesis, onde falamos da história de José. Quem aqui conhece José, né? Filho de Jacó, um rapaz que realmente viveu os planos que Deus tinha para a vida dele. Mas até ele chegar lá, até ele chegar no tempo de vitória, ele teve que passar por diversos processos. E alguém já parou para pensar no significado da palavra processo? A palavra processo quer dizer, ela vem do latim que significa procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Ou seja, ninguém chega em lugar nenhum sem passar por um processo. Se um time que joga um campeonato, para ele ser campeão, ele tem que passar por várias fases. Vários processos se levantam contra eles. Lesões, expulsões, discussões. Mas se ele estiver junto, ele estiver firme, ele tiver um objetivo, até o final ele vai alcançar o processo dele. E eu queria ler com os irmãos a partir do verso 3, do capítulo 37 de Gênesis. Para quem não sabe, Jacó era tido como o filho preferido José era tido como o filho preferido de Jacó. Apesar de ser o mais novo, antes apenas de Benjamim, ele era tratado como primogênito, ele era tratado como o primeiro na casa, né? E isso despertou na vida dos seus irmãos uma espécie de inveja, uma espécie de ódio, muito por conta do tratamento do seu pai com ele, com a diferença que ele fazia entre os filhos. E isso acabou trazendo uma rejeição para a vida de José. E ele teve que passou por muitas situações para poder lidar com isso. E o versículo 3 vai dizer: Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José recebeu um presente do seu pai, que era uma túnica de várias cores. E aquele presente, todo mundo esperava que Jacó desse a Rúben, que era o filho primogênito dele. Mas ele foi de contra todas as paredes, todas as opiniões, e deu a José. E isso despertou um sentimento de fúria muito grande nos seus irmãos. Além de José ser tratado como especial, José era um cara muito sonhador, e Deus trabalhava na vida deles desde muito cedo. E foi o que aconteceu com José, irmãos. Certo dia ele teve um sonho de que estavam todos no campo e o feixe de trigo dele se levantava e o feixe de trigo das mãos dos irmãos dele se curvavam diante do dele. E o que foi que aconteceu? Os irmãos dele já ficaram naquele ódio, naquela fúria contra José. E, rapaz, esse cara está pensando que é o quê? Ele está pensando que vai reinar sobre a gente? Certa vez ele teve até um sonho também que envolvia até o seu pai e a sua mãe. E aí até Jacó repreendeu ele, mas isso não roubou o sonho de José, porque ele sabia, ele tinha na cabeça dele um objetivo, ele tinha um processo, ele tinha um propósito, na verdade. E ele sabia que nada nem ninguém ia atrapalhar o propósito da vida dele. E certa vez, essa passagem fica explícita lá no capítulo 37, do versículo 18 ao 24, ele teve que enfrentar um dos processos mais difíceis da vida dele. Certo dia, o pai dele chamou ele: José, vem cá, meu filho. Vai atrás de teus irmãos, vai ter com eles, vai ver onde ele está.
E José se levanta e o texto vai relatar que viram ele de longe. Quando viram ele de longe, debocharam dele, falaram: ó, lá vem o sonhador mor, lá vem o garotão. E o que eu fico pensando é que, mesmo em todas essas coisas, José nunca esteve sozinho. Ele teve que enfrentar diversas coisas na vida dele. A gente vai ver isso ao decorrer da palavra. Mas o que eu paro para pensar é que em momento nenhum ele está sozinho. E assim é a gente, irmãos. A gente pode estar enfrentando o vale que tiver. Jesus nunca vai deixar a gente sozinho. E aí eles viram José vindo de longe nas montanhas e ficaram: ó, o que a gente vai fazer para acabar com ele? Ele sabia que era a chance de acabar com José, era aquele momento que ele estava distante do seu pai. E eles ficaram ali pensativos. E aí se levantou um e disse: por que a gente não mata ele e acaba logo de vez com a história dele? Só que Deus vai usar Rúben, e Rúben diz: não matemos o nosso irmão, não sujemos as nossas mãos com o sangue do nosso irmão. Então eles pensaram e decidiram, isso tudo enquanto José vinha: a gente vai pegar ele, vai jogar ele dentro de uma cova. E aqui se iniciava mais um processo na vida de José, a cova. E o texto vai falar que José foi jogado na cova. A cova não tinha comida, não tinha água. Um buraco, né, irmãos? Um buraco não vai ter mordomia. E eles jogam o irmão deles naquela cova. E depois disso, eles ainda se assentam acima da cova de José, meu Deus. De José, para poder pensar o que vão fazer com ele a partir daquele momento. E começam a comer pão. Tudo isso o seu irmão vendo, imagina ele lá dentro do buraco. Por favor, me dê um pouco de água, me dê um pouco de pão. E eles lá sentados lá em cima, comendo e pensando o que quer fazer com o irmão deles. De repente vai passando uma caravana que tinha como destino o Egito. E Judá fala: por que a gente não vende o nosso irmão para esses mercadores? Eles estão indo para o Egito. E eles decidiram vender o irmão deles naquele momento. E já não bastava ser rejeitado, já não bastava ser jogado dentro de uma cova, ele foi tratado como um objeto de venda. E venderam o seu irmão com preço de 30 moedas de prata. E aquela caravana levou José para o Egito. José enfrentou mais um deserto, né, na vida dele, mais um processo. Ele foi, imagina a caminhada dele até o Egito, irmãos, no deserto. Um escravo não ia ser tratado com água, ele não ia ter comida à vontade. Com certeza era puxado naquelas cordas que antigamente os mercadores colocavam todos os escravos numa corda e ia puxando na frente. Eu imagino o sofrimento de José naquele momento. Mas em momento nenhum ele reclamou. Em momento nenhum ele olhou para o céu e disse: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Em nenhum momento ele soube aceitar o que estava acontecendo. Ele soube conviver com o que estava acontecendo. José chega ao Egito. O capítulo 39, versículo 1 vai dizer que ele foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado para lá. E aí ele é tratado como escravo, é vendido como escravo. Mas Deus era tão presente na vida de José, que aonde ele tocava com as suas mãos e aonde ele botava a planta dos seus pés, Deus estava com ele, irmãos. Ele começou a prosperar, de modo que Potifar confiou todas as suas riquezas na mão de José. Ele só queria saber do alimento que ele ia comer todo dia. O restante era na administração de José. E José, naquele momento, passa ali a ter um momento de... Vamos dizer que teve uma pausa, né, nos processos dele. Ele estava vivendo ali um pouco mais tranquilo, estava tendo ali o controle da casa de Potifar. E aí inicia mais um processo na vida de José, e eu acredito que tenha sido um dos mais difíceis da vida dele. Quando a mulher de Potifar se insinua para ele e de todas as formas tenta levar José para cair no caminho do pecado. E todo mundo sabe que a área que geralmente do ser humano que é mais atingida e que o pecado age com mais facilidade é na área da sexualidade, irmãos. E ela começou a fazer propostas para José: vamos, o teu senhor não está em casa. E ele diz: como eu cometeria tamanha maldade, como eu pecaria tamanho contra Deus. E de tanto ela insistir, chega um momento que José é provado de verdade mesmo. De tanto ele resistir, chega um momento que ele tem que fugir, porque o pecado é assim, irmão. A palavra do Senhor diz que resistir é o inimigo, mas do pecado você corre.
Porque ninguém é forte para lidar com o pecado. Você corre, irmão. Porque se você ficar, você cai. Não tem esse negócio, eu tenho 30 anos de igreja. Não tem esse negócio. Ou se você corre do pecado, ou você vai cair. E aí ela vai, e chega um momento que o versículo 11 e 15 do capítulo 39, do 11 ao 15 ao capítulo 39, vão deixar isso bem explícito, né? Que ela vai, tenta agarrar ele foge dela, a roupa dele fica na mão dela. E aí ela vendo que ele correu e a roupa ficou na mão dela, ela vai, se levanta e diz a todos os servos da casa: olha o que esse homem fez comigo, olha o que ele fez comigo. Trouxeram para nossa casa uma maldição. Ele tentou me atacar, ele tentou me tocar. E ela se faz de vítima. E a história chega até os ouvidos de Potifar. E Potifar fica sabendo. Eu imagino que Potifar já deveria imaginar que a sua mulher era capaz disso. Que com certeza, se ela fez isso com José, ela já tinha feito com tantos outros que trabalharam naquela casa. Mas ele acreditou nela por se tratar de um estrangeiro. Ou então José foi injustiçado naquele momento. E José é levado ao cárcere. E inicia-se mais um processo na vida de José. O cárcere. Imagine, irmãos, você ser preso já é complicado. Você sendo culpado já é ruim. Imagine você não tendo culpa de nada e você ser preso. E José é levado ao cárcere. Mas mais uma vez o Senhor estava com ele. Quando ele chega na prisão, com quem é que ele faz amizade? Com o carcereiro. O que tomava, o capitão lá do cárcere. E ele também confiou a José a administração do cárcere. Mesmo como preso, José tinha a confiança de um homem, de um soldado. Ele tinha a confiança, porque o Espírito de Deus estava com José. E aonde o Espírito de Deus está, há luz, irmãos. Não, o Espírito de Deus não se dá com as trevas. E, para a honra e glória do Senhor, Deus permite, porque é assim, os processos vão acontecendo, mas Deus está sempre ali. E Ele vai permitindo situações, Ele vai permitindo ocasiões, e que até o momento, e tudo vai levar você a viver o plano dEle. E certo dia, o padeiro mor e o copeiro mor do faraó é levado ao cárcere também. E eles têm sonhos. E José tinha o dom de interpretar sonhos. E eles contam lá, né, que um viu que tinha 3 ramos de folhas e brotando ela, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão e eu tomava as uvas e espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Isso foi a revelação do copeiro, né? Ele ia ser restituído ao cargo dele, ia voltar a trabalhar como copeiro do Faraó. E já o padeiro iria ser morto. E a esperança de José era que o copeiro, quando fosse restituído, lembrasse dele, né? Falasse: ó Faraó, tem um amigo meu lá na prisão que foi injustiçado. O que você pode fazer para ajudar ele? Só que o copeiro se esqueceu de José. O copeiro se esqueceu do que José tinha feito para ele naquele momento. E o versículo 23 do capítulo 30 vai dizer: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Vai deixar bem evidente que ele se esqueceu. E eu fico imaginando José, sabendo que com certeza ele sabia que o copeiro tinha sido restituído, e até porque ele já tinha tido a revelação do Senhor. E eu fico imaginando ele ali naquele momento. Meu Deus, a minha única esperança de sair dessa cadeia era esse copeiro, e ele se esqueceu de mim. Mas o que eu digo para os irmãos é que quando Deus está na casa, pode durar o tempo que for, irmão. Não adianta. Vai chegar o tempo que a bênção vai chegar para você. Você pode dobrar seu joelho, você pode buscar a Deus, porque vai chegar o tempo que a bênção do Senhor vai chegar na tua casa e na tua família. E passado 2 anos, o faraó teve um sonho. E esse sonho, ele enlouqueceu com esse sonho. Porque nenhum sábio, nenhum mago, nenhum sacerdote sabia a interpretação desse sonho. E aí Deus faz o copeiro mor lembrar de José. Olha, eu conheço um rapaz que quando eu estava na prisão, ele revelou um sonho para mim e aconteceu conforme ele falou.
E José está ali na prisão, e chega lá o oficial, bora, vamos aqui, que o faraó quer te ter na presença dele. E aí ele tira a barba, se veste com roupas reais para se apresentar na presença do rei. E o rei vai contar que teve um sonho, que viu 7 vacas gordas, e essas 7 vacas gordas eram engolidas por 7 vacas magras, e ele viu 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas secas. E isso tirou a paz do faraó, porque ele não tinha a interpretação e não sabia o porquê que ele tinha sonhado com aquilo. E José, com a inspiração do Senhor, ele recebeu a interpretação. Ele disse que seria 7 anos de fome, que o Egito, de fartura que o Egito ia passar, e depois sobrevieram sobre esses outros 7 anos de escassez, né, de fome. E ele diz ao faraó, no versículo 33 do capítulo 41, portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Um homem entendido e sábio. Ele já pensou, foi nele mesmo, que eu imagino, com certeza. Ele diz, rapaz, se eu sei interpretar, eu sei como é que cuida disso aqui com a ajuda de Deus. E aí o faraó, e ele deu as instruções para o faraó guardar o máximo de trigo que pudesse, a 5ª parte de toda a colheita, já estocar para quando chegasse os 7 anos de fome, não passar fome, né, o povo do Egito. E no versículo 39 ao 45 do versículo 41, esse eu queria ler com vocês. E aí ele fala para Faraó tudo que era para ser feito para poder estocar o máximo de comida que pudesse, né? Que colocasse uma pessoa entendida. E o Faraó vai falar no versículo 39. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o seu nome de José, de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Irmãos, se a gente parar para imaginar a magnitude desse texto, o cara era um preso, injustiçado, foi abandonado pelos seus irmãos, traído, viveu tantas coisas difíceis, mas José soube superar os processos. José soube enfrentar tudo de cabeça levantada. Ele não olhava para o céu e ficava reclamando. Ele não olhava para o seu irmão e ficava, tu tem uma vida tão boa e eu não tenho. José simplesmente entregou os seus sonhos, os seus objetivos na mão do Senhor Jesus. E Deus vai honrar José de tal forma que vai tirar ele do cárcere e vai colocar como o 2º homem mais poderoso do Egito. Vocês podem ter noção de uma coisa dessa? O Egito é como se fosse os Estados Unidos da América hoje, naquele tempo. Era a maior potência do mundo. E agora ele passaria de preso, de fugitivo da lei, né, para o 2º homem mais poderoso do Egito. E é isso que Jesus faz, é isso que Deus faz quando a gente entrega nossos propósitos na vida dele. Quando a gente sabe ser fiel. Porque uma coisa é ser fiel quando eu estou na abundância, outra coisa é ser fiel quando eu estou na escassez. E José soube a todo momento ser fiel a Deus. E ainda mais, além de ganhar a confiança, o título de governador, ser intitulado o 2º homem mais poderoso do Egito, ainda ganhou um casamento. Ainda ganhou um casamento com a filha do sacerdote, que era totalmente, né, idólatra. Deus vai e pega logo a filha do sacerdote para o hebreu. E aí... Só os egípcios que comiam. O egípcio fazia era vender para os outros povos. Todos os povos do mundo vinham buscar comida no Egito, que era o único lugar que tinha.
E eu fico aqui imaginando, antes de a gente chegar na vitória, antes de a gente chegar no que a gente almeja, no que a gente sonha, Deus vai fazer a gente passar por muitos processos. E eu falo isso por experiência própria, irmão. Hoje vocês estão me vendo aqui, mas se eu for pensar há 3, 4 meses atrás, para mim isso aqui era impossível. Porque eu nasci e cresci dentro do Evangelho, mas eu não servi o Senhor da maneira certa. Eu era um religioso. Eu vinha para a igreja todo dia, eu tocava bateria, eu trazia minha Bíblia debaixo do braço, mas eu não vivi uma vida de oração, eu não vivi uma vida de busca, de incessância. Quem me conhece sabia como eu era. As minhas palavras não honravam ao Senhor, o meu comportamento não honrava ao Senhor. E por muito tempo, isso não me importou, porque quando você está na religiosidade, você acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Porque quando você é religioso, o Espírito Santo se afasta do seu coração, irmão. Não adianta. O Espírito Santo não se dá com a religiosidade. E quem se dá com a religiosidade é um pecado. E aonde tem pecado, o Espírito Santo de Deus não está. Então, irmãos, eu vivi uma vida totalmente longe do que era para mim viver. E por muitas vezes eu pensei até em sair da igreja, me afastar da igreja, em buscar as coisas do mundo, porque quando o coração da gente está cheio das coisas desse mundo, a gente não quer nada com Deus, a gente quer coisa com o mundo. E graças a Deus, o Senhor interviu na minha causa. O Senhor me interviu na minha causa e Ele me levou daqui, dessa cidade, para morar em Parnaíba, onde eu tive que me virar, onde eu tive que aprender a criar responsabilidade. Eu saí do comodismo que era estar perto do meu pai e da minha mãe, que era a coisa que eu mais gostava na minha vida, era estar perto do meu pai e da minha mãe. E Deus permite que eu saia daqui para que eu possa viver um novo tempo. Ah, irmão Caína, quer dizer que era a cidade que te fazia assim? Não, não era a cidade. Era a situação que eu estava. Era a situação que eu estava muito acomodado. Eu trocava Deus por um jogo, eu trocava Deus por uma saída com os amigos, eu trocava Deus por qualquer coisa, irmão. Eu só precisava de Deus, sabe para quê? Para quando eu estava doente. Quando eu estava doente, aí eu procurava saber de Deus. Quando eu estava precisando passar numa prova, aí eu procurava saber de Deus. E aí Deus é médico e advogado da gente? Deus tem que ser pai da gente. E Deus me tirou daqui. Quando eu cheguei em Parnaíba, assim, nos primeiros dias eu não senti tanto. Estava ainda, né, não tinha acostumado ainda. Aí quando começou, meu amigo, a apertar as coisas no trabalho, a apertar as coisas na vida secular, as portas se fechando, e aquele sentimento ruim, porque coisa ruim é saudade. Quem sentiu sabe que é ruim, irmãos. E eu tentava de todas as formas não deixar aquilo me abater. E aí eu cheguei lá em Parnaíba, e aí eu não sabia para qual igreja ir, não sabia onde é que ia me congregar. Eu pensei até, rapaz, eu vou ficar só visitando aqui a igreja, não vou me congregar com ninguém não. Só que, certo dia eu fui para o culto numa determinada igreja, e esse dia era uma oração de jovens. E eu estava lá, só o bagaço, irmão, só o bagaço. E tocou um hino lá, e esse hino falou muito comigo. E eu fiquei pensando, meu Deus, até quando eu vou viver dentro desse meu mundo aqui de religiosidade? Achando que eu sei alguma coisa, achando que eu sou alguma coisa sem ser nada. E eu fiquei naquele pensamento. Aí eu fui para casa, não, mas isso aqui é só passageiro, isso aqui é só emoção. Eu vou para casa e vou continuar vivendo do mesmo jeito. Ó, o inimigo trabalhando. E Jesus colocou pessoas na minha vida para me mostrar que o que eu estava fazendo, o que eu estava vivendo não era o verdadeiro cristianismo, não era o verdadeiro amor de Jesus. O que eu estava fazendo ali era uma coisa que é totalmente distante dos padrões do Evangelho. Porque eu penso assim, irmãos, é mais fácil Jesus penetrar o coração de uma pessoa que vive no mundo das drogas do que penetrar um coração do religioso. Porque ele não dá espaço. Ele não dá espaço para Deus trabalhar. Ele não dá um espaço para o Espírito Santo trabalhar. E eu fiquei tão sem sentido, tão sem rumo, que eu não sabia para onde ir, não sabia qual decisão tomar. E certa manhã Deus me fez levantar e pegar minha Bíblia, coisa que eu não fazia. Quando eu pegava minha Bíblia eu tinha que assoprar, senão eu morria de espirrar, que era tanto mofo. E Deus fez eu pegar minha Bíblia e ir lá em Jeremias 29:11, eu tomei esse texto como base para a minha vida. Onde ele vai dizer, eu bem sei para ti
os planos que eu tenho para ti, planos não de morte, mas de te fazer crescer, de fazer prosperar. E eu me agarrei com aquele plano. Só que eu sabia que se eu quisesse viver o tempo, a honra de Deus, eu tinha que renunciar às minhas vontades. Eu tinha que renunciar a tudo aquilo que me afastava de Deus. E foi o que eu comecei a fazer. O que tomava meu tempo mais do que estar na palavra, do que estar buscando em oração, eu comecei a cortar. As pessoas começaram a me chamar de chato. Ai, tu quer ser santo agora, é? Tu quer ser santo? Apenas ficava calado, não dizia nada. E quem me conheceu, quem estudou comigo, sabe como eu era mal comportado. Eu não dava exemplo para ninguém não, irmão. Eu não dava exemplo. Na escola, meu Deus do céu. Tem misericórdia. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que o Senhor vai me usar? Se eu fiz tanta coisa no passado que não honrou teu nome. E Deus me fez entender que o passado não importa. O que você fez na sua religiosidade, o que você fez no seu tempo de ignorância, não importa para Deus. Ele quer saber o que você vai fazer de hoje adiante. E isso é uma decisão que você tem que tomar. Você vai continuar sendo aquele que envergonha o nome do Senhor? Ou você vai dar testemunho? Ou você vai fazer o nome dele ser exaltado por onde você for? Isso é uma decisão que você tem que tomar. E eu tomei essa decisão. E eu disse, Senhor, por onde eu envergonhei o teu nome, Jesus, me leve para que eu possa redimir o que eu fiz com o teu nome. E certo dia, Deus já me até fez... Deus me usou para dar uma palavra para uma pessoa que eu, no meu tempo aí da ignorância, só dei mau testemunho, né, para essa pessoa. Pelo amor de Deus. Aí Deus me levou até essa pessoa. Essa pessoa estava precisando de um conselho. E graças a Deus o Senhor me usou, me deu a palavra certa. E essa pessoa ficou mais calma, ficou mais tranquilizada. Porque é isso que Deus faz, irmão. Quando a gente decide seguir o caminho dele, viver a vontade dele, ele honra a gente de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. E assim tem sido a minha vida ultimamente. Eu não sou santo, eu não sou perfeito, assim como ninguém é perfeito aqui. Mas todos os dias da minha vida eu tenho escolhido renunciar às minhas vontades. Eu tenho escolhido renunciar o que não agrada ao coração do Senhor. Eu tenho escolhido renunciar o que não honra o nome do Senhor. E eu decidi entregar tudo que eu fiz na minha vida, eu decidi entregar nas mãos do Senhor. Senhor, me perdoa, me faz viver um novo tempo, me faz viver uma nova história, Senhor, porque eu sei que o Senhor não me colocou nesse mundo para povoar o inferno. E eu me apeguei a uma palavra que eu recebi há uns 2 anos atrás, que o Senhor falou através de uma pastora, que Deus tinha me escolhido para ser um profeta. E profeta não é só aquele que guia um povo, profeta não é só aquele que chega para você, olha, eu tenho uma profecia para você. Não, profeta não. Profeta é aquele que se disponibiliza a trabalhar para o Senhor e falar as vontades e os amores de Deus para os corações. E Deus colocou isso no meu coração, irmão. E eu comecei todo dia da minha vida, coisas que eu não fazia, que eu orava, eu não orava, assim, eu não acordava para Deus, não dava nem bom dia, quando eu dormia não dava nem boa noite, exceto quando eu estava doente. Quando eu estava doente, aí eu dava bom dia e boa noite. Aí, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma linda. E eu sou resposta de oração, como meu pai falou. Eu sou resposta de oração e eu quero mencionar aqui nessa noite 2 pessoas três, né, que a outra não está aqui. Mas 2 pessoas que oraram por mim de uma forma que hoje eu estou aqui por causa deles. Eu estou aqui por causa do joelho, eu estou aqui por causa do clamor deles. Porque eles nunca me rebateram. Eles souberam me criar. Eles sabem que eu tenho um gênio forte. E quando eu estava fazendo as coisas erradas, ele não chegava para mim, larga isso aí, bora. Não. A minha mãe, eu era viciado num jogo aí. O nome do jogo era Free Fire, eu era viciado desse jogo. Aí eu passava o dia todo jogando esse jogo, aí minha mãe chegava no quarto e dizia assim, Kainan, tu vai largar esse jogo? Eu disse, nunca, nem morto. Quero ver quem vai me fazer largar esse jogo. Tá aqui meu celular, não tem nenhum resquício do jogo mais. E, mãe, eu agradeço muito pela sua vida, mãe. Eu agradeço por todas as noites que eu me levantei de madrugada e vi a senhora chorando por mim. No momento podia parecer que eu não me importasse, mas aquilo me marcou muito. E a partir do momento que eu comecei a enfrentar a dificuldade, eu comecei a tratar o Deus do meu pai como meu Deus, porque até então eu conhecia como Deus do meu pai, não era o meu Deus. Hoje ele é o meu Deus. Eu tenho o prazer de chamar ele de meu pai, porque é isso que ele é para mim. Ele é meu Deus e meu pai.
Pai, muito obrigado, Pai, por todas as vezes que o Senhor teve paciência comigo. Nunca me julgou e nunca disse que eu não tinha jeito. O Senhor sempre olhou para mim com um olhar de amor, Pai. Muito obrigado. O Senhor nunca deixou de orar por mim. É por isso que eu estou aqui nesta noite. E a outra pessoa é minha avó, Denora, que orava por mim no meio das madrugadas, irmão. Se cansou de fazer, até hoje ela faz campanha por mim de madrugada. E se eu estou aqui nesse momento é muito por conta dessas orações. E tantas outras pessoas que oram por mim, meus amigos, que estão sempre aí orando por mim. Pessoas que me ajudaram. Barbosa, meu líder, muito obrigado, cara. O Anderson, meu irmão também, muito obrigado. E a toda a igreja. Eu sempre fui muito querido nessa igreja. Apesar de eu ser muitas vezes ter sido errado, ter desagradado a vontade do Senhor, mas eu sempre fui muito querido nessa igreja. E a palavra que eu queria deixar para os irmãos é, irmãos, para você viver a honra, para você viver a vitória, o tempo de bonança na sua vida, você vai enfrentar diversos processos, irmão. Você vai enfrentar diversos processos. O mal vai se levantar, as portas vão se fechar, mas confie em Deus, irmão, porque o Deus que você serve, Ele abre mar, Ele quebra porta, Ele quebra cadeado. Ele faz o impossível quando Ele quer abençoar a vida de alguém. E basta você decidir. Eu vou ser um religioso, eu vou ser aquela pessoa que eu busco a Deus com toda a minha vontade, com todo o meu coração. Você decide, só você pode fazer essa escolha por você. Eu vou passar mais tempo assistindo um programa, ou eu vou pegar minha Bíblia e ler e me aprofundar nas Escrituras, porque lá tem palavra para todo mundo, irmão. A palavra do Senhor é infinita, ela tem diversas revelações. Você pode ler o texto 10, 15 vezes. Sempre que você ler, você vai ter uma revelação nova, porque a palavra do Senhor, ela é imensurável, ela é inesgotável. Ela é uma fonte que não cessa. Então, irmão, se você tem um propósito, juventude, se você que está querendo passar num concurso, você que está querendo passar numa faculdade, você que está querendo um casamento, não desista de orar, irmão. Orar não, irmão. Que quando Deus honrar, Ele honra tudo de uma vez. Que Ele é assim, Ele não faz de pouco não. E Ele nem faz só o que a gente pede, Ele traz mais do que a gente pede. Ele faz mais do que a gente consegue imaginar. Então a gente só tem que esperar no Senhor. A gente só tem que decidir passar pelos processos da maneira correta, confiando em Deus, porque Ele é fiel para realizar a obra no nosso coração. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade e adoração, porque só dele, somente dele. Eu estou cantando essa canção porque eu não morri antes de ver o que eu vi hoje. Você ouviu a primeira pregação de um jovem pregador que Deus vai levantar nessa geração. Deus tem promessa para você. Você não vai morrer enquanto o Senhor não cumprir o que Ele prometeu para você. Você conhece? Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. A
oferta ofereço a ti, Deus Ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. só quem crê, cante. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, fiel, Senhor, Deus, fiel a mim. Aleluia. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, você que tem promessa de Deus e está vivendo processos, processo de dor, processo de vergonha, processo de esquecimento, processo de acusação, mas está firme para alcançar o propósito. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nas laterais, vem. Enquanto o Denilson continua cantando, vem. Suporte os processos, porque o propósito sempre vai valer a pena. Quero te adorar, Oh, ainda que a figueira oh, floresça. oh, Espírito Santo. Quero me alegrar, Aleluia, mesmo se o dinheiro aleluia. faltar. Pode vir, pode vir. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
nesta igreja. Visite o fraco e o desanimado. Visite o caído e o abatido. Visita, Senhor, a juventude desta igreja. Abraça o coração de cada um deles. Senhor, ajude-nos a viver os propósitos que Tu tens para nós. Não nos deixe retroceder ou se perder quando os processos doerem demais. Que a cova não roube o brilho dos nossos sonhos. Que as acusações não roubem o brilho dos sonhos que o Senhor gerou. Que o abandono e o esquecimento não roube o que o Senhor um dia escreveu em Teu livro. Cumpra nessa geração os Teus planos, porque eu sei que os Teus planos não são de mal, não são de morte. Os Teus planos